Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa disciplina Gestão da Educação Escolar e essa é a nossa segunda videoaula. Hoje trataremos das unidades 3, 4 e 5, que têm como objetivos analisar a gestão democrática da escola pública com concepções e implicações legais e operacionais, refletir sobre a importância do projeto político-pedagógico e do trabalho coletivo, refletir sobre os conselhos escolares e a importância que ele ocupa na estrutura da escola e analisar os mecanismos de participação da unidade escolar e a construção de graus progressivos de sua autonomia. Concepção de gestão, que vem a ser gestão, é a forma de planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar um determinado projeto. Esse é um conceito sinônimo da administração, visto na aula anterior. Concepção de gestão escolar. Nós podemos perceber que a gestão escolar é o alvo a ser alcançado por toda instituição de ensino, e ela é a forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica estabelecer objetivos e metas dentro da instituição, implica também numa gestão colegiada de recursos materiais e humanos, no planejamento de suas atividades, na distribuição de funções e atribuições na relação interpessoal de trabalho e partilha de poder. Então, percebemos que diz respeito a todos os aspectos da gestão colegiada e participativa da escola e nos seus graus na democratização da tomada de decisões. Implicações legais e operacionais. Como funcionários da educação, é importante que nós conheçamos a legislação, que temos um embasamento legal. Vamos começar pela base, que é a Constituição Federal de 88. Lá tem o artigo 206, visto na disciplina Funcionários de Educação, que trata dos princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado. E o artigo 214, que diz que a lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação com duração decenal, com o objetivo de fazer essa articulação do Sistema Nacional de Educação. E temos também a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem reforçar o que está garantido na Constituição Federal. E no seu artigo 9º, a LDB trata das incumbências da União, e uma delas é elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. E uma implicação operacional vem através do PNE, Lei 10.172 de 2001, visto na aula anterior que esse plano estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem implementadas na educação básica e superior. E o PNE é um instrumento decisivo e estratégico para o presente e o futuro da educação brasileira e os destinos do país. Projeto Político-Pedagógico. O que é o PPP? Segundo Celso Vasconcelos, é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica e, o que é essencial, participativa. Então, é uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da escola. É um projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. E é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Importância do PPP de trabalho coletivo na escola. A Ilma Veiga Passos, ela fala que o PPP busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional e também é um projeto político, e a sua construção só se dará através da coletividade, de forma a atender às necessidades da escola e da comunidade na qual ela se insere. E a LDB estabelece no seu artigo 2º as finalidades da educação nacional, que não são diferentes dos objetivos do PPP, que são o desenvolvimento pleno do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Finalidades do PPP. Para organizar o projeto da escola, é necessário pensar nas finalidades que a escola se propõe, como alcançá-las, quais as ações devem ser priorizadas. Então, nós temos a finalidade cultural, que é aquela onde a escola prepara culturalmente os indivíduos para uma melhor compreensão da sociedade em que vive. Finalidade político-social. A escola vai dizer como forma o indivíduo para a participação política, que abrange direitos e deveres da cidadania. Finalidade de formação profissional. Como a escola prepara os alunos para uma vida produtiva, capaz de se valer efetivamente das oportunidades econômicas e ocupacionais. E a finalidade humanística.
como a escola promove o desenvolvimento intelectual, emocional e integral do aluno. Então, gente, a escola, portanto, precisa definir coletivamente se priorizará todas essas finalidades ou se algumas delas serão mais enfatizadas que outras. Unidade 4. Democratização da gestão escolar. Mecanismos de participação e autonomia da unidade escolar. Para que a tomada de decisão seja partilhada e coletiva, é necessária a efetivação de vários mecanismos de participação, tais como a construção coletiva do projeto político-pedagógico da escola, o fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e consolidação de grêmios estudantis, a criação e consolidação dos conselhos escolares e conselho de classe, o aprimoramento dos processos de escolha ao cargo de diretor, a redefinição das tarefas e funções da associação de pais e mestres, sempre na perspectiva de construção de novas maneiras de se partilhar o poder e as decisões nas instituições. E são nessas direções que se implementam e vivenciam graus progressivos de autonomia da escola. Podemos ver nesse esquema de Navarro que nesses mecanismos de participação e autonomia, as decisões são sempre partilhadas, entraves para uma gestão democrática escolar. Ainda hoje, muitos modelos de gestão adotados pelos sistemas públicos se estruturam e funcionam com características de um modelo centralizador. A busca pela autonomia pedagógica e financeira, a implementação do PPP, esbarram em vários limites no paradigma de gestão escolar atualmente, destacando-se entre eles a centralização das decisões, as dificuldades de estabelecer princípios de organização colegiada da gestão e do trabalho pedagógico, o PPP restrito ao atendimento das determinações das secretarias de educação, forma de provimento nos cargos dirigentes dissociado da comunidade local e escolar, gestão e participação nos conselhos escolares. A LDB instituiu os conselhos escolares nas instituições públicas de educação básica. Essa forma de participação reforça os interesses coletivos da ação pública e constitui um mecanismo político de superação da centralização do poder instituído nas escolas. Com base nessa concepção organizativa, a escola pode adotar um novo conteúdo e uma nova prática de gestão que prioriza a dimensão participativa, como a cogestão, que está ligada ao princípio da codecisão, é o equilíbrio de poder e de participação de vários segmentos. Então, uma decisão só pode ser tomada por concordância das partes. A administração colegiada, onde há a participação da comunidade nas decisões do processo educativo. Democracia participante, onde os membros elegem delegados para representar seus interesses. Nesse tipo de organização, só os delegados legitimamente escolhidos têm autoridade para votar sobre os assuntos decididos. E a autogestão, que a coletividade exerce os poderes do governo por meio da ação direta. Na autogestão, todos os cidadãos se tornam administradores diretos nas organizações, empresas, instituições. Os seus membros formam um grupo que se autogoverna. Conselhos escolares. Vamos aí ver etimologicamente, ou seja, o estudo da origem e evolução da palavra do termo conselho. Conselho vem do latim concílio, que concílio, por sua vez, provém do verbo consulo consulare, que significa uma via de mão dupla, ouvir e ser ouvido. E segundo Genuíno Bordignon, o conselho escolar será a voz e o voto dos diferentes atores da escola, internos e externos, desde os diferentes pontos de vista, deliberando sobre a construção e a gestão de seu PPP. A escolha de diretores e a democratização da escola. Em relação à escolha de diretores, as formas ou propostas mais usuais na gestão das escolas públicas têm sido diretor indicado pelos poderes públicos, é a modalidade onde o critério de escolha é o favorecimento, sem considerar a competência ou respaldo da comunidade escolar, diretor de carreira, modalidade pouco utilizada onde os critérios eram com base no tempo de serviço, merecimento, escolarização, entre outros. Diretor aprovado por concurso público, esse a escolha se dá pela avaliação dos méritos intelectuais. Diretor indicado por listas
tríplices ou sextuplas ou processos mistos, que é aquele onde é feito um levantamento junto à comunidade escolar com a indicação de possíveis dirigentes, então o prefeito ou seu representante nomeia o diretor que se destacou e este vai para a segunda fase, realizar provas ou atividades de avaliação da sua capacidade cognitiva para a gestão da educação, e a eleição direta para diretor. Historicamente, tem sido a modalidade considerada mais democrática pelos movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores da educação em seus sindicatos. Autonomia. A autonomia é a faculdade de se governar por si mesmo, direto, ou faculdade de um país se reger por leis próprias. É a emancipação, é a independência. Isso é um conceito geral de autonomia. A autonomia é a possibilidade e a capacidade de a escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve. Esse já é um conceito de autonomia voltado mais para uma instituição de ensino. Representação das dimensões da autonomia. Nós acabamos de ver que a autonomia é um sinônimo de responsabilidade individual e coletiva. E a autonomia administrativa evita que a escola seja subordinada às decisões fora dela ou por pessoas que não conhecem a realidade. E significa também que a escola está inserida num processo que envolve relações externas e internas. A autonomia jurídica. Ela possibilita que as normas de funcionamento da escola sejam discutidas coletivamente e façam parte do regimento escolar que é elaborado por todos os segmentos envolvidos, e não por um regime único de todas as instituições que fazem parte da rede de ensino. A autonomia financeira é a responsabilidade da escola administrar tanto os recursos repassados pelo poder público, quanto a escola elaborar e executar seu orçamento, planejar e executar suas atividades sem ter a necessidade de recorrer a outras fontes de receita. E a autonomia pedagógica é a liberdade da escola, no conjunto de suas relações, definir sobre o ensino e a pesquisa, que são condições necessárias para o trabalho de elaboração, desenvolvimento e a avaliação do PPP. Podemos perceber que essa autonomia da escola é conseguida através de todas essas dimensões que estão articuladas entre si. Para alguns pesquisadores, existem duas formas de autonomia. A autonomia decretada, que consiste na transparência por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares, e a autonomia construída, que refere-se à construção coletiva e democrática de projetos na escola que atenda aos anseios da comunidade a que pertence. Gestão democrática é a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da mesma. O trabalho na escola se divide em docente e não docente. E os trabalhadores docentes são aqueles diferentes profissionais envolvidos, como professores, coordenadores, diretores, e os trabalhadores não docentes, hoje considerados funcionários da educação ou funcionários de escolas, são os servidores técnicos, como merendeira, zelador, porteiro, auxiliar de limpeza, entre outros. Para que a escola cumpra a sua função social, é necessário contar com todos os profissionais da educação, pois cada trabalhador contribui com a sua parcela. Bem, pessoal, chegamos ao final da aula. Participem dos fóruns, leiam e respondam o material, lembrando que a gestão escolar participativa não se refere apenas à democratização interna dos processos decisórios na escola, mas também no seu fortalecimento, para que, de fato, a escola passe a ser um espaço para todos. Bons estudos!